Hoje a gente vai falar sobre um desenho que não é tão famoso na nossa geração, mas que fez muito sucesso no passado e voltou a ter uma certa relevância recentemente pelo tanto de conteúdo que fizeram em cima dele. Coragem, o Cão Covarde foi um desenho transmitido pela antiga Cartoon Network que voltou a ter relevância porque as pessoas começaram a fazer creepypastas, ARGs e esse tipo de coisa sobre esse desenho. Fizeram bastante conteúdo de terror de Coragem, o Cão Covarde porque ele tem essa pegada. O enredo desse desenho gira em torno do cotidiano de um cãozinho chamado Coragem que tem muito medo de tudo que está ao redor dele. O Coragem é um personagem que tem muito medo do mundo lá fora, do mundo ao redor dele, porque ele não conhece boa parte das coisas. E por ele não conhecer ou não entender as situações que estão acontecendo ao redor dele, ele fica sempre com uma imaginação fértil e imaginando coisas que não necessariamente são verdades. Não é mistério pra ninguém em 2024 aquela teoria que diz que tudo que acontece nos episódios de Coragem, o Cão Covarde é fruto da mente do Coragem, da imaginação fértil dele. Por ele não conhecer o mundo, ele sempre fica imaginando um monte de coisa bizarra e isso dá um certo terror, um certo medo nesse desenho, porque ele sempre imagina criaturas e situações que são bem bizarras. E se a gente parar para refletir desse conceito do Coragem não conhecer o mundo lá fora e ter medo do desconhecido, a gente da vida real consegue sentir um certo medo se a gente olhar para esse desenho e tudo que ele está representando de uma maneira mais filosófica e profunda. Se a gente abrir os olhos, a gente vai entender qual que é a real mensagem desse desenho. Mas nem todo mundo está percebendo sobre o que esse desenho está falando e está representando. E é por isso que eu, seu velho amigo Phantom, ou novo amigo, se você está chegando aqui agora, bem-vindo ao Por Trás da Fechadura, tá aqui para te ajudar a entender. Você está no canal Por Trás da Fechadura e hoje a gente vai falar sobre a real mensagem de Coragem, o Cão Covarde. Coragem, o Cão Covarde é um desenho autoexplicativo no seu enredo. Nos episódios a gente vai vendo esse cachorro enfrentando todos os medos que ele tem e em cada episódio ele descobre medos novos. E o engraçado é que junto com o Coragem a gente que tá assistindo também fica com um medo muito grande desse desenho, porque olha as bizarrices que tem. E esse medo do desconhecido que ele tem durante esse desenho é algo que nós seres humanos também temos na vida real. Se a gente se aprofundar bem nos nossos medos, a gente vai entender que a maioria dos medos que a gente tem surgem através de não conhecer as coisas ao nosso redor. Vamos usar um exemplo básico do cotidiano para você entender melhor. Você que está assistindo esse vídeo, você tem ou já teve medo de deixar as luzes dos cômodos da sua casa apagadas? Seja a luz do seu quarto ou a luz da sala que está longe, esse tipo de coisa. Você já teve medo disso já? O medo do escuro é um dos medos mais comuns que podem acontecer na vida de um ser humano. Mas o tradicional medo do escuro não é o que parece. Você que tem esse medo, você não tem medo do escuro exatamente. Você tem medo de ter alguma coisa na sua casa, ter alguma coisa se mexendo enquanto você está andando pela sua casa. E conforme a gente vai crescendo, mais a gente vai conhecendo o território em que a gente mora, seja o nosso bairro, a nossa cidade ou a nossa casa mesmo. A gente passa a visitar vários cômodos e a gente vai compreendendo que não tem nada por perto para te assustar. Só que quando você é mais novo, dificilmente você vai raciocinar isso, que você não precisa ter medo porque você conhece toda a sua casa, conhece seu bairro algumas vezes e você não precisa ter medo do escuro. Ninguém vai invadir a sua casa, provavelmente, eu espero. E sendo mais novo, a gente não percebe também que boa parte das coisas que a gente tem medo são invenções baratas que os seres humanos inventaram para assustar os outros. Como o filme de terror, por exemplo, é uma criação do ser humano que encontrou formas de assustar as pessoas com diversos efeitos psicológicos. Aí você cresce, vai tomando conhecimento de tudo isso e você vai deixando de ter medo do desconhecido. Porém, algumas pessoas, principalmente as da nossa sociedade de hoje em dia, ainda estão presas nesse limbo do desconhecido, nesse limbo de não conhecer o mundo lá fora. E é nesse momento que Coragem, o Cão Covarde reflete tanto diversas pessoas da sociedade e expõe um grande problema social da vida real. As pessoas da nossa sociedade estão se tornando versões de Coragem, o Cão Covarde. Estão virando literalmente o que esse personagem é e o que esse personagem representa.
Para analisar comigo. A gente vive uma sociedade em que as pessoas estão a todo momento alimentando os seus medos usando o celular ou usando o computador, assistindo filmes, séries de terror e essas coisas de um modo geral. E quanto mais elas ficam ilhadas nesse mundinho delas, menos elas convivem no mundo lá fora e menos elas descobrem como se viver em sociedade. O Coragem, o Cão Covarde é uma mini versão de você que está assistindo a esse vídeo ou de alguém que você conhece que pode ficar alimentando as ilusões sobre o mundo real e não vive de fato o mundo real para entender como ele funciona. E a consequência disso tudo a gente está vendo recentemente na sociedade. A nossa geração de quem é mais jovem, principalmente, está sofrendo muito em viver no mundo lá fora, porque a gente vive no mundo digital a maior parte do tempo e se torna uma versão do Coragem, o Cão Covarde. A gente tem pessoas que literalmente não conseguem largar o celular e parar de usar as redes sociais como YouTube Shorts, TikTok, Twitter e outros exemplos aí, que apesar de serem boas redes sociais para se ter acesso à informação, esses lugares são muito perigosos se você ficar viciado em usar. Você fica tão vidrado em problemas que são abordados nesses lugares, que dificilmente vão ser problemas levados a sério no mundo real, que esquece de viver no mundo real. E assim como o Coragem, o Cão Covarde, que fica inventando boa parte dos problemas ao redor dele, fica fantasiando que o mundo é uma coisa que não é de fato, a gente da vida real, se não enfrentar e conhecer o mundo afora, vai ficar com uma baita fobia social, com medo de falar com as pessoas, enfrentar os problemas do cotidiano e etc. Tudo que está acontecendo na sociedade recentemente foi abordado em Coragem, o Cão Covarde. As pessoas estão com uma visão distorcida da realidade. Coragem fica o tempo todo ao decorrer desse desenho fantasiando que ele está vivendo um grande terror no dia a dia dele, assim como você também fica fantasiando que você está vivendo um terror na sua vida. Mas que boa parte das vezes a gente, ser humano, exagera e superestima esses problemas que a gente está vivendo. Superestima as nossas expectativas ruins sobre o mundo real. O mundo real é claro que ele é cruel, é claro que ele tem maldade, mas ele não é um lugar que todo mundo é cruel e um lugar que tem problemas e mais problemas o tempo todo. O mundo real também é um lugar muito bom de se viver. O mundo real também tem pessoas boas, também temos afeto e carinho com um monte de gente e não é necessariamente ruim o tempo todo. O terror psicológico de Coragem, o Cão Covarde acontece quando a gente percebe essa sutil mensagem que o desenho quer passar, percebe como essa mensagem se encaixa tão bem no rumo que a sociedade está tomando e como ele, entre aspas, prevê o que ia acontecer na sociedade vários anos depois do lançamento dele. Várias pessoas do mundo real são o Coragem. Várias pessoas têm e vão ter por muito tempo medo da sociedade e nunca vão aprender como agir de maneira certa e em coletivo na vida delas, porque não buscaram desconstruir o seu próprio medo do desconhecido, o medo do personagem Coragem e as consequências que isso gerou na vida dele, pode ser exatamente o que vai acontecer na sua vida, na vida de você que está assistindo esse vídeo. E isso é algo bem perturbador. E todos esses conceitos que acontecem em Coragem, o Cão Covarde deixam pra gente uma reflexão e uma filosofia muito grande. Você é uma pessoa que foi enfrentar os seus medos e conheceu o desconhecido? Ou você é só mais uma versão do Coragem, o Cão Covarde da vida real?